Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor, nos atos da presença dEle. Como o nosso irmão Leandro falou aqui ontem, nós tivemos um congresso intenso, maravilhoso. Estava um pouquinho de calor só, mas isso não me atrapalhou em nada, embora eu fiquei suado da hora que eu entrei, a hora que eu fui embora. Mas a presença de Deus estava superando tudo isso. As ministrações, os momentos de oração, o que a palavra de Deus foi produzindo em nós, né? O que cada um de nós provou aqui, um incentivo, um renovo do vigor, da força. O pastor Geraldo nos ministrava ontem, lavagem da água pela palavra. São inúmeras as formas como o Espírito de Deus opera na nossa vida, quando nós expomos ela, a ministração e o poder que a palavra que Ele mesmo inspirou tem. E nessa noite, meus irmãos, esse mesmo Espírito está aqui, e nessa mesma disposição, nessa hora de estarmos totalmente rendidos ao poder da palavra do Senhor, a submissão dela, que é apta para ensinar, para corrigir, para nos preparar, nos formar para toda e qualquer situação dessa vida. Que esse coração rendido, disposto nessa hora a se colocar de uma forma de aprender, de submissão, né, de humilhação, é que Deus vai fazer coisas ainda iguais ou maiores do que Ele fez ontem. Amém? Porque Ele está no nosso meio e nós o louvamos por isso. O pastor Kleber hoje está na cidade de Pitangui com os nossos irmãos ali. Depois nós vamos estar orando pelos nossos pastores no final. Agora vamos abrir a palavra do Senhor, aproveitar que os irmãos estão de pé aí. Vamos pegar o primeiro texto aí, de Salmos, de número 127. A todos que nos visitam, é sempre uma alegria receber a todos os irmãos aqui. Esse lugar é a casa onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ao qual nós consagramos como casa de oração e de adoração a Ele. Sinta-se muito à vontade. Tenho certeza que você não está aqui sem esperar receber nada do Senhor, porque a Bíblia fala que todo aquele que aproxima-se dEle tem que crer que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador. Ele corresponde, Ele presenteia todo aquele que o busca. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então chegue nessa noite diante dEle em fé, em certeza, em confiança que Deus tem algo para a nossa vida. Já foi testificado aqui pelo Espírito Santo desde o início desse culto. Nós cremos no poder e na unção dele que opera em nosso meio. Salmo 127, vamos ler aí, pode ser o versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem em que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Vamos agora para Lucas capítulo 21. Vamos ler dois versos aqui. Vamos ler o versículo, eu falei foi Lucas 21? É Lucas 11 e o versículo é o 21. Eu falei o versículo aqui na frente do capítulo, viu, Cristian? Você me desculpa aí, dessa vez. Capítulo 11, versículo 21. E diz assim, o Senhor Jesus dizendo: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos.
Agora, só mais esse texto, depois os irmãos vão poder se assentar. Lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Somente até aí. Vamos fazer uma oração agora por esse momento da palavra. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, o Senhor deixou a tua palavra registrada, amando do Senhor os teus santos servos, os profetas, os apóstolos. Pela instrução do teu Espírito e inspiração, eles as deixaram escrita, para que ela seja viva e poderosa, como foi para eles no dia em que o Senhor falou, seja também para nós no dia de hoje, Senhor. E nós pedimos nessa hora que o seu Espírito possa, Deus vivo, ó Pai, liberá-la ao nosso coração na mesma intensidade, no mesmo propósito com que o Senhor deixou escrito para os teus servos naquele dia, que seja também para nós aqui hoje, nessa noite, Senhor amado, em que nos colocamos diante do Senhor, para buscar a tua presença em orações, e também entregamos ao Senhor nessa hora louvores. Nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito tome conta, ó Pai amado, desse momento também da sua palavra, Deus vivo. Nós queremos entregar nesse momento a nossa vida rendida ao Senhor, o nosso coração totalmente exposto à ação da tua palavra nessa hora pelo teu Espírito. E o Senhor que tem poder, ó Pai amado, pela tua palavra de esquadrinhar a nossa mente, o nosso coração, e nos desvendar, ó Pai, tudo que está dentro de nós, ó Pai, que esse poder nessa noite atue na nossa vida. Nós queremos nos desfazer nessa hora de toda incredulidade, de todo mau sentimento e mau pensamento, de toda dureza que tantas vezes tenta tomar conta do nosso coração. Que o Senhor nos livre dela nessa hora. E nós oramos também, ó Pai, de toda ação fora, exterior, do inimigo da nossa alma, que tenta nessa hora mesmo, tão importante, para tantas vidas e tão decisiva, que é o momento da sua palavra, tentar atrapalhar, inibir e impedir a ação do teu Espírito. Mas o Senhor mesmo disse que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que opera no mundo. E nós cremos no teu poder e na unção do teu Espírito que está em nosso meio, pela obediência à tua palavra, pelo que o Senhor assim nos prometeu, que Ele estaria sempre conosco. O mundo não o conhece nem o vê, mas nós o conhecemos, porque Ele está no nosso meio. Pai amado, e nessa confiança e certeza da tua presença, nós pedimos que o Senhor possa operar sinais e maravilhas, que o Senhor possa mudar o curso de vidas aqui, como o teu Espírito tem dito desde o começo desse culto, e que o Senhor faça, Deus vivo, aquilo que está no teu coração. Nós nos rendemos nessa hora, Deus vivo, à ação do teu Espírito, pedindo que o Senhor possa operar livremente no nosso meio, que o seu nome seja louvado e glorificado, a tua igreja edificada, e as vidas que sejam aqui salvas, libertas pela ação do Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, pela grande salvação e libertação que o Senhor nos deu. Éramos filhos das trevas e da desobediência, mas agora servimos ao Senhor, o Pai das luzes, e andamos, ó Pai Santo, na certeza que a tua palavra é verdade, na obediência dela. Assim nós, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor, e desde já orando, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus está aqui, amém. Já que nós paramos aí em Gênesis capítulo 2, eu vou ler só mais um verso aqui. É o versículo 24. Gênesis 2, verso 24. Diz assim: Portanto, deixará o homem, algumas traduções diz o varão, o seu pai e a sua mãe, ele apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Somente até aí, meus irmãos.
Vamos ler mais um texto aqui em 2 Timóteo, antes de eu começar aqui a discorrer com os irmãos. Capítulo 3, 2 Timóteo. Capítulo 3, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, repróbios quanto à fé. Não irão, porém, adiante ou avante, porque a todos será manifesto o seu desvairo, como também o foi aqueles. Amém. Nós temos presenciado essa profecia que saiu da boca do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, muito clara. Isso tem estado diante dos nossos olhos em todos os lugares. Nós não estamos vendo isso acontecer só quando nós ligamos a televisão e nós assistimos um noticiário de uma grande capital da Europa ou da Ásia, de um país muito populoso. Mas nós estamos enfrentando isso quando nós saímos da porta da nossa casa, tanto para o trabalho. Quando nós escutamos o relato dos lábios dos nossos filhos quando chegam da escola, e ele não precisa ser um adolescente que está no 2º grau, mas se já é uma criança de 6 anos em diante, ele já está escutando todas essas situações que estão saindo do coração, que o Espírito Santo falou que os homens dos últimos dias teriam, amantes de si mesmo, dos prazeres, obstinados, malignos, profanos, desobedientes, irreconciliáveis, e da boca deles só sai blasfêmias contra a palavra de Deus, só sai palavras contrárias aos ensinamentos básicos. E sabe o que está mais chamando a atenção é que antes existia, parece que, uma certa ética dos professores, em que eles não expunham os seus problemas pessoais e as suas preferências pessoais para os alunos, mas isso mudou de um tempo para cá. E mudou tanto que agora parece que eles fazem questão de transparecer a crianças de 6, 8, 10 anos de idade as suas preferências, os seus desejos carnais e todo tipo de imundícia que eles vivem por detrás, ou quando eles saem dentro da escola e do momento de trabalho. E parece que a forma, ou que o intento do coração deles é de alguma forma influenciar essas crianças que estão ali diante deles a pegar o estilo de vida que eles estão vivendo. Porque eles não estão contando isso com um pesar, mas pelo contrário, estão contando o seu estilo de vida agora com muita alegria. Muitas professoras que abandonaram os seus casamentos estão agora festejando a independência feminista. Muitas delas têm se apegado a uma outra mulher no lugar do seu marido, que ela confirmou, jurou fidelidade até que a morte os separe. E homens que estão impostos, né? O pastor Geraldo citou isso aqui ontem. Professores até de um ensino religioso, né? Que eu lembro da minha época. Por mais que ele não professava a mesma fé evangélica, mas tinha aquele pudor, aquela reverência de falar o nome de Jesus Cristo, de Deus.
embora pegada ainda em traços de idolatria, mas tinha que mudar. Hoje nem essa retórica existe mais, pelo contrário, é um cenário assim totalmente politeísta, é abrir a mente assim, das crianças que Jesus Cristo é só mais um no meio de tantos, e que ele tinha verdade, e todos os outros tantos têm verdades. Meus irmãos, tudo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos está aqui, ó. O Espírito Santo falou no coração desse apóstolo, quando ele escreveu a carta a Timóteo, falou assim: olha, vão vir dias, você se prepare. Ele não sabia quando esses dias ia começar, ele estava falando que o Espírito de Deus estava usando ele numa forma profética. Nós estamos vendo essa profecia diante dos nossos olhos acontecer. Qual tem sido a nossa atitude para com isso? Nosso irmão profetizou aqui hoje nessa noite, ele falava, recitava o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, não é isso? Veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu não, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus disse. Mas ele fez questão de expor a estratégia do inimigo da nossa alma, como ela é muito clara para nós. Agora, mesmo isso sendo muito claro, e as situações acontecendo diante dos nossos olhos tão claramente, muitas vezes a nossa atitude é de total omissão daquele marasmo total diante disso, aceitando a investida que tem vindo, sem esboçar a mínima reação, sem esboçar a mínima oposição às trevas e o inimigo da nossa alma. Meus amados irmãos, nós temos sido ministrados pelo Espírito Santo também em forma profética aqui já há muito tempo, sobre esses dias. O mesmo Espírito que estava sobre o apóstolo Paulo tem falado aqui no nosso meio, eu falo agora como igreja, que dias trabalhosos, difíceis tem chegado até nós. E eu estou falando coisa aqui, eu estou falando novidade não, porque eu sei que muitas pessoas estão aqui, já ouviram isso, já sabem disso. E o Espírito Santo realmente tem testificado sobre isso, sobre esses dias difíceis e trabalhosos. Só que, meus irmãos, nós sabemos desde o princípio, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições e coisas dessa natureza. Só que existe uma contrapalavra. Como Jesus disse e expôs o plano de Satanás, ele falou assim: ó, mas comigo, mas eu, aqueles que estão em mim, aqueles que vivem em obediência à minha palavra, porque essa realmente é a fé no Senhor Jesus. Fé em Jesus não é uma crença que entra na minha mente e eu vivo repetindo isso e falando isso para as pessoas. Fé em Jesus Cristo está ligada à obediência que eu tenho a tudo quanto Ele falou e tudo que eu sei sobre Ele, em que Ele é o Filho de Deus enviado ao mundo, que os judeus não creem, e que como o Filho de Deus Ele veio também como Messias e o Salvador, que os muçulmanos não creem, e que na cruz do Calvário Ele morreu, que os muçulmanos também não creem, mas que Ele ressuscitou o terceiro dia pelo poder do Espírito Santo, que os judeus também não creem, e que o Pai, depois que o ressuscitou, o levou assunto aos céus, e Ele está nos céus, e Ele disse antes de ir: eu vou para junto do meu Pai, mas eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu esteja ao lado do meu Pai, vós estejais também. É a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e tudo quanto Ele fez aqui na terra, Ele deixou escrito. Ele diz: um novo mandamento vos dou, uma nova aliança Ele trouxe. E a fé em Jesus é crer em quem Ele é e em todas as suas palavras. Se você está vivendo isso, a sua fé é uma fé verdadeira. João disse: nós dizemos que temos fé nele, mas andamos em trevas, nós somos um mentiroso, e nós estamos negando, ou nós estamos mentindo para nós mesmos. Essa é a fé no Senhor Jesus, a verdadeira fé nele. E ele disse: olha, o diabo veio, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Existe uma palavra do Senhor Jesus. Esse mundo já está sob o controle de Satanás, mas a igreja de Jesus não. Os salvos em Jesus Cristo, não. O povo de Deus, não. Porque você acha que os ateus estão a todo tempo tentando provar que a Bíblia não é verdade? Se esse livro não fosse verdade, para que se preocupar com ele? Mas se ele é a verdade de Deus como ele é, por isso que eles estão furiosos.
e querendo arrancar essas verdades do nosso coração, porque a igreja de Jesus Cristo é luz para esse mundo, meus irmãos, que está perdido e fora. Você está aqui hoje nessa noite, o seu coração está aqui hoje recebendo uma porção dessa luz, dessa palavra do Espírito de Deus. Você que está há 10 anos você está sendo iluminado por essa palavra. Você não mais está nas trevas, vivendo por aí batendo cabeça, vivendo preso nas amarras de Satanás. O Senhor Jesus fez uma promessa para o seu povo, nós que estamos em Cristo. Você que está aqui hoje, você que entregou a sua vida a Jesus Cristo de verdade, e como eu disse, você que crê nele todo o seu coração e anda em obediência, eu quero que você tenha uma convicção no seu coração. Cristo disse ao Pai na cruz do Calvário: a obra que tu me destes, eu a consumei. Ele nos salvou, Ele me salvou. Se você que está aqui em Jesus Cristo, você está salvo de todas as mazelas que nós lemos aqui. Você não está mais à deriva e nem perdido. Ele disse: eu vim para salvar aquele que estava perdido. Ele agora não mais está nesse estado. Jesus consumou essa obra por mim e por você. Há uma divisão, meus irmãos, na vida daquele que está em Jesus Cristo. Paulo diz que uma nova criatura é agora aquele que está em Cristo Jesus. Algo novo. Você não está mais sozinho e nem lançado às circunstâncias dessa vida. Jesus, Hebreus diz que Ele veio a esse mundo em forma de homem. E Ele veio aqui em forma de homem, realmente para experimentar todas as situações e tentações que nós vivemos nessa carne. E diz que para que Ele subisse diante de Deus e Ele fosse fiel e intercessor por mim e por você que está aqui. Eu quero te dizer isso: as suas dificuldades, as suas situações difíceis, elas não são uma surpresa para Jesus Cristo. Elas não são algo extraordinário que Ele não possa resolver e nem realizar na sua vida. Tudo Ele passou, tudo Ele provou, e Ele foi vitorioso sobre todas elas, para também nos dar a vitória sobre todas elas. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos dele. Nós já fomos salvos. A nossa salvação não vai ser o dia que Ele voltar para nos buscar. Nós já somos salvos. Nós já estamos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: aquele que crê no Filho do Homem já está salvo. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no único Filho que Deus tinha e enviou aqui a esse mundo. Você que está aqui, como está a sua fé no Senhor Jesus Cristo? Essa fé, essa obediência vai trazer sobre a sua vida toda a concretização das promessas que Ele fez na sua palavra, de guardar, de proteger, de nos conservar nesse mundo puros, irrepreensíveis e vitoriosos. Meus irmãos, e como eu falei aqui, quando nós lemos em alguns textos no começo, eu fiz questão de ler Salmos no capítulo 127. O salmista vai dizer que como flechas na mão de quem? Valente, não é isso? Quer que tiver a memória quando nós trazemos um elogio desse para qualquer pessoa? Se vocês não conhecem nosso presbítero Luciano que está aqui, e se eu apresento para vocês, diz que ele é um homem valente, qual é a impressão que já vem na sua mente quando eu coloco esse adjetivo sobre meu irmão, nosso presbítero Luciano? Que ele é um homem o quê? Corajoso, disposto para enfrentar situações, que tem um valor precioso dentro dele, valentia, em que contrapartida que ele não é o que? Um covarde, mas em que ele enfrenta as situações que estão diante dele, ou que a vida traz, ou circunstâncias que o inimigo da nossa alma vai provocar contra a nossa vida. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: olha, se eles perseguiram o dono da casa,
que dirá os conservos? Está se referindo a nós. Se as situações vieram com tanto ímpeto contra ele, o que dirá contra nós? Mas ele de todas elas saiu triunfante. E nenhuma situação de humilhação que aconteceu com o Senhor Jesus, do momento da prisão dele até a crucificação, nenhuma delas fugiu do controle da vontade e das escrituras já declaradas do que ele havia de padecer para nos trazer a salvação. Nenhuma delas. Nenhuma cuspida dos fariseus, nem a cruz que os soldados romanos cravaram na testa dele, nada fugiu da vontade e da permissão de Deus para aquela obra, que foi ele entregar sua vida no madeiro para a nossa salvação. Meus irmãos, e quando nós falamos sobre essa questão da valentia, o Senhor Jesus usa um princípio, quando ele está discutindo, os fariseus querem colocar à prova a unção que estava sobre ele para expulsar os demônios. Eles estão falando assim: eu expulso os demônios sob o poder de Beelzebu, não é o poder de Deus que está sobre você. Eles falaram com Jesus. Ele começa a dizer: se Satanás está dividido contra si mesmo, seu reino está destruído. Mas se eu expulso o demônio por Satanás, por Beelzebu, a quem os vossos filhos expulsam? Eles serão juízes contra vós. Jesus Cristo estava declarando de uma forma, de uma razão, de uma lógica implacável, como o Senhor Jesus Cristo sempre tinha, destruindo a argumentação dos fariseus. E ele vai e solta um princípio, que nós lemos aqui. Ele diz assim: olha, um valente, bem armado, quando ele está guardando a sua casa, tudo quanto ele tem está em segurança. Ele diz: mas se vir um outro mais valente contra ele, e o maniatar e o amarrar, toma tudo que ele tem e leva embora. Jesus está mostrando para nós um princípio muito claro das Escrituras, de alguém que está vivendo a sua vida e guardando os seus bens, mas se de alguma maneira, eu vou retirar aqui os versículos 21 e 22 do contexto da questão de expulsar demônios, falando da questão lógica, ele usou um princípio para ilustrar o debate dele ali. Ele está falando: ó, se um homem valente, bem armado, ele está protegendo o que ele tem, está em segurança. Mas se de alguma forma ele desaperceber, vir outro mais valente que ele, toma o que ele tem e leva embora. Isso é um princípio. Uma pessoa bem armada, um valente bem armado, bem preparado, ele guarda o que ele tem. E a responsabilidade dele é se tornar um valente bem preparado, para que nenhum outro, mais do que ele, tome o que é seu. Jesus está dizendo essas palavras. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que Deus, quando fez o homem e a mulher, se colocou no jardim, e uma ordenança foi dada. Ele diz: olha, lavre o jardim. Falou para o homem: cave a terra, tire o sustento dela, coma você, a mulher, e você guarde o jardim, proteja ele de qualquer invasão externa. E a história nos mostra que Adão, nessa sua missão, falhou terrivelmente, porque Satanás entrou ali e enganou Eva, indo pela porta do fundo, vamos falar assim, porque ele não foi em Adão primeiro, né? Foi na sua mulher, ele a convenceu, a enganou, a Bíblia diz. E a Bíblia fala que depois que ele a enganou, ela conseguiu também enganou Adão, convenceu ele de comer também, e eles comeram. Havia uma ordenança sobre ele, que ele guardasse aquilo ali. Aquela situação não deveria ter acontecido. Adão, de uma forma muito ingrata, de uma desobediência muito grande, ele manifestou ali contra Deus uma ingratidão, uma desobediência a um mandamento tão simples. Todas as árvores você pode comer, mas em uma eu te coloco uma restrição nela. As demais você pode comer. A restrição era só essa, o conhecimento do bem e do mal. A da vida eterna não tinha restrição. E Adão quebra esse mandamento, e o inimigo consegue ali efetuar a malignidade dele. Ele roubou. O que ele roubou de Adão e Eva? Deus disse para ele: o dia que você comer, você morre. E a morte começou ali, a morte pior delas, a espiritual, a moral, que o homem viveu e começou a viver naquele dia. Nada mais pior.
A morte espiritual e moral é a coisa que vem degradando a raça humana, ao ponto de um homem com uma arma letal tirar a vida do outro, sem nenhum pudor. A pior forma de covardia. E eu estou falando uma situação que nós tem tantas para citar isso. E a morte moral veio sobre o homem, e não só das questões trágicas, como nós falamos aqui, mas de tudo. O homem passou a mentir, o homem passou a trair, o homem passou a enganar, e a ser totalmente depravado em todas as esferas da sua vida. Ele não só manifestou a corrupção dele nas atitudes, mas ele manifestou também dentro da mente. Jesus sabia disso. Se você olhar para uma mulher e no seu coração desejou ela, já adulterou com ela. E assim por diante. Por que isso? Por que isso aconteceu? Nessa falha moral, ou nesse descuido em de guardar aquilo que Deus confiou para ele, o inimigo aproveitou. Vamos falar assim, onde a cerca estava bamba, né? Quem já criou gado na Nelore que sabe, a cerca tem sempre bem esticadinha. O bicho observa a cerca bamba para fugir, para ir embora. O inimigo da nossa alma, ele quer tentar penetrar, tentar destruir, tentar levar embora. Deus colocou essa incumbência sobre os homens, sobre as mulheres, de guardar. E eu quero afinar aqui mais o assunto, um pouquinho mais o assunto aqui no que diz respeito à nossa família, à nossa vida. O pastor Geraldo falou uma frase aqui ontem, meus irmãos. É muito lógico isso para nós. Mas nenhum de nós vai muito longe nessa vida se nós não tivermos famílias bem estruturadas. Nenhum de nós vai muito longe na nossa vida. Quando eu falo longe, é ter uma vida feliz, estabilizada, firme. De ter uma vida prazerosa aqui nesse mundo, como o Senhor mesmo nos prometeu, que ainda teríamos dias de felicidade, embora temos as aflições, as oposições. Mas nenhum de nós vai muito longe se desprezar isso, essa base. Muita gente que perdeu a vida espiritual, muita gente que perdeu a própria vida, ou às vezes até tirou a própria vida, porque não cuidou dessa área, da família. Desperdiçou ela, não ficou atento. Eu estou falando de algo aqui, meus irmãos, que é algo que nós temos que ficar vigilantes, atentos. Não estou falando isso aqui como um modelo de perfeição nessa área, mas de alguém também que tem que estar todo o tempo se reciclando a sua mente, expondo a minha vida à palavra, todo o tempo vigiando. O Espírito de Deus vai falar conosco aqui que nos finais dos tempos os homens, eles seriam amantes de si mesmos. E um dos maiores erros que nós temos visto aqui, do desprezo para o cuidado com a família, está nisso, e que nós chamamos de egoísmo, que é viver para si, que é satisfazer a si mesmo, os seus tempos, os seus hobbies, os seus prazeres, e você empenhar o seu dinheiro e tudo que você tem para esse fim, para você mesmo. Meus irmãos, o egoísmo é algo muito sutil, muito enganoso. Ele se instala no nosso coração e nós passamos a passar por cima das pessoas e a não dar o valor naquilo que tem muito valor por causa do egoísmo. Eu falo isso para os irmãos porque eu vivi muitos anos da minha vida assim, enganado pelo egoísmo. Muitos anos. Ao ponto às vezes as pessoas virarem e dizer assim: mas você tem uma família linda. E eu não consegui enxergar isso, porque eu estou falando que é sutil. As pessoas de fora falam assim: nossa, mas só menininha. E você não conseguiu ver o valor nisso. Eu estou falando de algo que entrou no meu coração. Eu não sei quando, nem como isso entrou, mas foi algo que eu lutei nos últimos anos. E eu tenho que lutar contra isso para que isso não entre no meu coração de novo, porque eu sei aonde isso ia me levar, a destruição que isso ia me levar. E eu estou falando de algo aqui que pode ser que está instalado no coração de alguns, porque quando você vive preso ao egoísmo, os sentimentos de quem está do seu lado é muito pouco, muito raso.
As dificuldades de quem está do seu lado, pouco te importa. Você ouve aquilo, beleza, então, mas já tomou um remédio, já resolveu, né? Então tá andando. Você não tem preocupação com isso, porque existe outra pessoa máxima na sua vida, é você mesmo. É triste ver situações assim, meus irmãos. Às vezes quando eu converso com alguns pais de família, uma conversa assim longa, a pessoa começa a expor um pouco da vida dele, eu começo a perceber traços que antes também tomava conta da minha vida. A pessoa vive toda uma vida em volta dela mesma e ela não percebe. Os desejos, as vontades, as necessidades dos que estão em redor. Vive todo mundo abafadinho, todo mundo sujeitando ao outro. Porque ele é o Deus de si mesmo. Isso é um veneno. Mata família, mata a si próprio. Porque isso é um pecado contra Deus. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo. De que maneira? Como a mim mesmo. O egoísmo corrói esse mandamento. Ele não deixa você favorecer as pessoas que estão do seu lado como a si mesmo. Porque você está todo o tempo favorecendo a si, as suas vontades e os seus desejos. E muitas pessoas têm tomado decisões tão erradas. E decisões tão trágicas, movidas de puro egoísmo. E por amarem a si mesmos, a si próprios somente. É certo eu amar a mim mesmo? Claro. Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Eu devo cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde. Só que eu devo ter esse amor na mesma medida por quem está do meu lado. E esse egoísmo, ele é uma sutileza que Satanás quer colocar no coração dos homens, das mulheres, para que eles vivam essa vida inteira para si mesmo. E as pessoas que estão do seu lado é um segundo plano, terceiro, quarto plano. Meus irmãos, sabe essa linha? Isso tem um certo valor até certo ponto. Tem algumas verdades, mas essa linha coach, ela tem que ficar esperto com isso, meus irmãos. E tristemente a grande audiência desses homens, não estou falando que isso não tem algum valor não, são cristãos. E sabe o que é a frase deles mais motivadora? É que você é o protagonizador da sua vida. Você é o cara, você é a mulher, você que vai fazer acontecer na sua vida e tudo. Acredite em si mesmo. Acreditar em mim mesmo? A Bíblia diz que eu devo confiar em quem? No Senhor. Porque eu vou acreditar em mim mesmo. Eu vou acreditar na minha perfeição moral. Eu vou acreditar nos meus talentos naturais. Onde eu vou parar se eu viver assim? Nessa vida eu vou me destruir, na porvir eu vou para a condenação eterna. Eu tenho que crer em Deus. Eu tenho que crer na ação do seu Espírito que me mantém um homem obediente, fiel ao Senhor. Eu tenho que confiar no sacrifício que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Porque sem Ele eu não tenho salvação nem vida eterna. Eu tenho que crer, é da forma como Ele falou que eu tenho que viver. Não que uma pessoa que apareceu e agora, que está só atrás de dinheiro, fala como eu tenho que viver, ué. Ou eu vou confiar em quem está atrás de dinheiro, ou naquele que entregou a sua vida por mim. Decida-se você agora, em quem você vai acreditar, ué. O egoísmo tem sido esse veneno. Nós não podemos deixar esse veneno entrar na nossa vida. Meus amados irmãos, vamos um texto aqui de 1 Coríntios, ou 1 Crônicas. Estou igualzinho a Silvano, ó, tem uma Silvano. Eu estou lendo Crônicas, estou falando Coríntios. 1 Crônicas 28. Versículo 9. Davi dizendo a Salomão, já está aí no telão também, vamos ganhar tempo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai? O Deus de quem? E serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Todas as imaginações dos pensamentos.
Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Conhecer o Deus de quem? Deus de teu pai. Conhece o Deus de teu pai. Nós estamos nessa tarefa árdua de cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Eu, no meu caso, da minha esposa, das minhas filhas. As mulheres, né? Dos seus filhos, do seu esposo. E cada um de nós temos recebido do Senhor um papel nesse conceito de família, os homens, as mulheres e os filhos. Eu quero falar aqui aos homens nessa hora, a todos os irmãos que estão aqui. É um dever nosso apresentar os nossos filhos a Deus, porque quando uma criança, ainda na sua fase de bebê, 1 ano, 2 anos, o pai, a figura paterna, é a forma ou degrau em que esse filho ou essa filha vai, depois de conhecer a figura paterna, pai, chamar de pai, quando ele vai conhecer a Deus, é o degrau principal em que vai conhecer a Deus, porque Deus é o quê? Jesus disse, quando for orar de que maneira? Pai. Quantas jovens, pastor Cote conta isso, estava fazendo um evangelismo em Belo Horizonte, Praça 7, eu acho que estou enganado. Eles estavam evangelizando a praça ali, passando vários jovens, eles abordando os jovens. E um jovem passou, eu não sei se foi ele mesmo ou outra pessoa que abordou o jovem. O jovem reagiu com uma forma violenta e agressiva, verbalmente com eles. Eu acho que foi ele mesmo que abordou o jovem. E falou uma blasfema contra Deus, um palavrão contra Deus. Xingou a Deus. Eu não acredito, se Deus existir, Ele é o Senhor. Ele falou, não me lembro muito bem o palavrão. Na hora o pastor Cote percebeu aquela reação do jovem, achou estranho, falou assim, você me dá 5 minutos. O jovem falou assim, pode, não tem nada a perder, vamos conversar. Ele começou a conversar com o jovem, ele começou a abrir, começou a fazer algumas perguntas, e ele já sabia o ponto. E ele perguntou para o jovem, quem é o seu pai? O jovem espantou com a pergunta. Por que você quer saber quem é meu pai? Não, é uma pergunta simples. Você não pode responder, você dispôs a conversar. Ah, meu pai foi um desgraçado que fez isso na minha vida, aquilo. Na hora, o pastor Cote achou o problema do ódio e da amargura no coração desse jovem para com Deus. A figura paterna foi desmoralizada na vida desse jovem por causa do comportamento sem Deus, sem conhecimento da palavra, totalmente irresponsável, abusivo e agressivo. A demasia desse pai para com esse jovem. E assim no mundo está espalhado em um monte. Está vivendo dessa maneira. Davi diz, conhece o Deus de seu pai e serve com o coração inteiro. Seu pai tem um Deus nos céus que ele serve a ele. Eu quero dizer, se você o buscar, você vai achar ele como eu achei. Olha a certeza de Davi falando. E como achou, né? Mas se você o rejeitar, também se você deixar, ele vai te rejeitar. Ele conhece a imaginação dos pensamentos. Como é que Davi sabia disso, hein? Natan já tinha pego ele ali pelo Espírito Santo. Se você servir ele, serve ele com um coração perfeito, com uma alma voluntária, o Deus de seu pai. Que orgulho Davi poder dizer isso, embora suas falhas lá atrás, mas ele manteve a sua vida servindo ao Senhor. Nós temos que deixar e ficar com o nosso coração firmados nesse legado, em deixar esse legado para os nossos filhos. Quando eles crescerem, ouviu da nossa boca quem é Deus, o que Ele fez na nossa vida, as maravilhas que Ele fez e que Ele tem feito dia a dia em nós. Como tem sido esse dia a dia seu com Deus na frente dos seus filhos, isso vai fazer muita diferença, meus irmãos. Nas suas refeições, você é grato a Deus diante dos seus filhos, você já ensinou eles a reconhecer que Deus é o Criador do sol, da chuva. Ou você está deixando seu filho ser alvejado pela estúpida e mais sem pé, sem cabeça teoria da evolução que os professores estão ensinando na escola, na cabeça dos nossos filhos? Como tem sido a sua intensidade com Deus
no trato da esposa, dentro de casa. Qual é a linguagem que você tem usado? Isso tudo está refletindo a sua intensidade para com Deus, para que eles conheçam que tem um Deus sobre a sua vida. Meus irmãos, toda vez que nós deixamos de fazer uma coisa que é pecado contra Deus, nós estamos pregando para os nossos filhos, nós tememos o Senhor, que nós não estamos fazendo aquilo por causa do temor, porque Deus diz não na sua palavra. E quando Ele diz não, Ele está me protegendo de uma consequência do cometimento desse pecado. Essa vida temendo a Deus, de piedade ao Senhor, vai ser pregar no coração dos nossos filhos. E quando você fala assim, não faça isso, Ele vai falar assim, então, eu não vou fazer. É coisa feia. É um pai corrigir um filho, e o filho falar assim, você faz. Não xinga um palavrão não, você xinga. Meus irmãos, Deus nos colocou um jardim para guardar Ele, zelar Ele, a nossa família, nossos filhos, esposa. Já falei isso aqui tantas vezes, né? Nós só temos uma vida. E Deus para nós, quantas esposas? Hein, homens que estão aqui? Quantas? Uma vida, uma esposa, para viver essa vida feliz aqui nesse mundo, com essa única esposa que Ele nos deu. Com exceção de uma pessoa que fica viúva, né? E está liberado para casar novamente. Agora, como é que você vai quebrar os mandamentos do Senhor e desperdiçar a única vida com a única mulher? Deixando o inimigo da nossa alma alvejar de qualquer maneira, roubar a sua alegria, porque não vem tentar simular ou dissimular uma situação. Eu sei muito bem que é isso, meus irmãos. Embora eu não tenha muitos anos de ministério pastoral, a fazer em janeiro vai fazer 10 anos. Mas pensa numa coisa que diz o ditado, é batata acontecer. É o humor de um cara que está brigado com a esposa, ou vice-versa. É o cara ficar totalmente desnorteado do futuro, da vida dele. É o cara que não vive bem com a esposa. É um cara totalmente desnorteado. Ele não consegue fazer planejamentos futuros, porque sabe que tem um problema sério. A base dele está rachada, a casa ali está com a fenda. E como é que vai fazer um planejamento de algo futuro sem que ele está com o tamanho de um problema desse? Deus nos confiou sim a nossa casa, esposa e filhos para os guardar. Eu quero falar aqui, quando eu falando aos homens, porque essa postura, com esse entendimento, tem sido escasso nos nossos dias de hoje. E o diabo é ladrão, ele quer roubar isso de nós. 1 Samuel capítulo 30 tem um texto das escrituras muito interessante. Narra a história de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, da perseguição. Quando o rei Saul queria persegui-lo e matá-lo. Saul tinha o reinado nas suas mãos e o exército com ele. Davi tinha 600 homens que ele achou dentro de uma caverna, os camaradas mais estranhos que você pode imaginar. E eles estavam residindo na cidade de Ziclag por um tempo. E eles saíram para a guerra, Davi e esses 600 homens. E quando eles voltaram, os amalequitas passaram, mas devastaram a cidade de Ziclag. E queimaram a cidade inteira, não deixou nada, nem casa, nem comida, uma destruição. Cenário pós-guerra, com ataque, você pode imaginar. E os amalequitas fizeram um outro mal, muito mais terrível do que isso. Eles levaram as mulheres de todos os homens, todas as mulheres, e levaram todos os filhos de Davi e dos 600 homens que estavam com ele. Eles não mataram eles não, eles levaram eles vivos, as mulheres e os filhos. Quando Davi volta da guerra, bate em Ziclag, ele vê a situação, ele e os 600 homens. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles viram aquilo, Davi desabou a chorar. E a Bíblia diz que ele chorou tanto, até não ter mais força para chorar por aquela situação. A Bíblia diz que todos os homens que estavam ali com Davi começaram também no mesmo pranto, no mesmo lamento. E a Bíblia diz que muitos daqueles homens não temiam o Senhor, eram homens maus, estavam junto com ele ali por causa da guerra.
que muitos deles falaram em começar a apedrejar Davi, como se ele tivesse culpa da situação. Mas a Bíblia diz que enquanto todos aqueles homens estavam ali, chorando e pranteando, naquele cenário, a Bíblia diz que Davi se esforça no Senhor e vai buscar a Deus sobre a situação. E a Bíblia diz que ele manda chamar um sacerdote, pega o éfode, pergunta ao Senhor: persegui-los-ei e vou conseguir trazê-los de volta? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor responde, e Deus diz a Davi: você vai achá-los, encontrá-los, e você vai trazê-los de volta. A Bíblia diz que Davi recobra a força junto ao exército e diz: vamos atrás deles. E aqui é o primeiro ponto. Sabe uma situação que nós temos visto muitas vezes nos bastidores de aconselhamento, ou às vezes dentro da igreja? Eu quero falar aos homens aqui primeiro. É uma desistência pelo bem maior, pelo tesouro maior que Deus tem colocado na nossa vida, que é a base, família. E o cara está vivendo um problema dentro de casa, relacionamento com a esposa ou com os filhos, e às vezes o camarada vem para a mesa de aconselhamento e vem conversar sobre o assunto, a dizer: eu acho que eu vou separar. Ou está com um problema do filho que está nas drogas, uma situação difícil: eu já falei com ele, ele pode sair para fora, eu não quero saber de filho me dando trabalho. Eu queria saber de onde que saiu esse entendimento sobre família, porque não é da palavra do Deus vivo, não é. E muitas pessoas estão julgando a toalha sem ao menos esboçar a mínima reação, e não entendendo, como nós já falamos aqui no princípio, que quem está por detrás de toda essa destruição é Satanás, o inimigo da nossa alma, que quer minar, roubar, destruir famílias, a sua vida, como foi profetizado aqui pelo Espírito de Deus no começo desse culto. E você está desistindo, você está jogando a toalha, você está entregando o seu jardim, seu comportamento, a sua falta de postura. É claro, meus irmãos, que uma situação, um problema familiar traz mesmo um estresse emocional para qualquer um, mas a nossa postura, a nossa atitude diante dessa situação vai trazer toda a diferença. A Bíblia diz: Davi buscou o Senhor Deus. Senhor, tu vai me dar vitória. Por que ele estava assim, meus irmãos? Davi não tinha um reino, nem um exército, ele tinha 600 homens, que ele não sabia da fidelidade deles, e a terra dos amalequitas foi quem assaltou. Numa lógica militar, Davi não tinha força para vencer aquilo. Muitas pessoas dizem: eu vou separar porque eu acho que é isso que Deus quer. Davi tinha 2 mulheres dele que foram embora. Eu não vou entrar nesse mérito agora, da questão da quantidade. O que Deus falou para ele? Vai, busque as suas mulheres. E falou para os outros: vai, busque os filhos. E a Bíblia diz que eles pegaram, montaram nos cavalos e foram atrás do exército dos amalequitas. Encontraram um egípcio caído lá na terra, 3 dias sem comer, doente. Deu ele comida, ele recobrou a força e falou: que você estava junto? Eu sim estava. Nós atacamos tal cidade, tal Ziclag também, e nós roubamos, pomos fogo nelas, as mulheres e as crianças, tudo lá. Nos leva lá? Levaram. A Bíblia diz que Davi matou todos. Acho que 200 ou 400 jovens conseguiram fugir montados nos camelos para lá. Mas a Bíblia faz questão de dizer, meus irmãos, que todas as mulheres e todas as crianças, filhas daqueles homens, foram devolvidas para eles de volta. Essa postura de quem guarda, de quem protege, de quem é homem, de quem vai atrás, que Deus confiou sobre nós. O inimigo da nossa alma quer roubar isso de nós. Essa consciência da responsabilidade e do valor que tem aquilo que Deus colocou na nossa mão. O pastor Geraldo falava da submissão aqui ontem, das mulheres.
A Bíblia diz: mulheres, sede submissos em tudo aos vossos maridos. O feminismo é uma praga criada por Satanás, e ele tem achado ocasião, na falta de postura do homem, como esse que guarda o lar, como aquele que sabe o valor da esposa e dos filhos. E isso muitas vezes tem infiltrado na mente de muitas mulheres, isso no veneno. Embora nem elas que estão enredadas pelo feminismo sabem que elas estão achando que estão conseguindo algo bom, mas pelo contrário, estão tomando um veneno para si mesmo, para suas famílias, para os seus relacionamentos. Vamos abrir um texto aí de Deuteronômio, capítulo 11. Posso só colocar no telão para nós aí, versículo 18. Deuteronômio 11, verso 18, diz assim: Deus dizendo, entregando a Moisés os preceitos, ele diz: ponde, pois essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atais por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, escrevendo nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias, falando para os pais, e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Meus amados irmãos, nós vamos viver uma luta intensa, já começou. Eu não sei como é que os irmãos têm recebido as reportagens dos seus filhos quando eles chegam nas igrejas. Só tem algo que é eficaz na luta contra o engano de Satanás, uma única coisa: a verdade da palavra de Deus. Ela é a única. Como nós vamos desprezar ela no ensino? Como você vai limpar o coração do seu filho quando Satanás tentar colocar uma semente lá dentro da escola? Embora a palavra de Deus deve ser já um antídoto preventivo já, que o nosso filho tem que chegar na escola, quando ele ouvir uma ofensa a Deus e a palavra, já que a palavra aqui, ó, está errado isso. O professor falou que isso dá certo, não, Deus não fez assim. Nós não vamos perder essa batalha. Deus é quem peleja por nós. Ele nos fez vencedores. Cristo disse: Satanás veio roubar, matar, mas ele veio dar vida, e ela com abundância, uma vida com vitória aqui nesse mundo. Mas a nossa postura, a nossa responsabilidade, a nossa consciência não pode ficar a desejar. Meus irmãos, homens, pais de famílias, você que está aqui, que é um jovem ainda, que sonha em casar e ter uma família, saiba, Deus nos fez um valente. As flechas dos nossos filhos estão nas nossas mãos, a mão do valente. Eu e você que está aqui, pai, nós somos um valente, e Satanás não vai roubar nossas flechas se nós nos permanecermos como valentes. Mas nossos filhos vão sair das nossas mãos, meus irmãos, e vão ser lançadas para esse mundo para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles vão ser servos do Senhor, obedientes e fiéis a Deus, se as flechas estiverem na mão dos valentes, não covardes, não omissos, mas valentes. Nós estamos vivendo o tempo da distração, o tempo do comodismo. Eu já falei isso aqui para os irmãos, muitas coisas nos distraem. Nós vamos ficar atentos com isso. Tudo hoje tem reels, shorts, vídeos empolgantes, rápidos. O pastor Kleber falou isso aqui com uma maestria muito grande. Eles trabalham ativando o nosso cérebro. Como é o nome daquela vitamina que produz alegria? Oi? Dopamina. O propósito deles é esse. Nós estamos enchendo disso. Alegria carnal. Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus tem isso para nós.
O reino, dentro dele tem isso para nós: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso foi criado para o mundo aí que não conhece ao Senhor, nós não. Entra triste, abatido pela luta de um quarto, e tenha um encontro com o Espírito Santo. Como é que você sai de lá? Brilhando, radiante, porque o reino de Deus tem paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele muda as situações. O salmista diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer da nossa vida. Você desistiu, meu irmão? Você jogou a toalha? O Espírito de Deus está falando desde o começo aqui. Pode ser que você está aqui e desistiu até da sua vida mesmo. Você desistiu da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Você já jogou a toalha? Quem te falou para fazer isso? Davi: Senhor, é para mim isso? Senhor, ué. Vou voltar com a vitória? Vai. Porque a família é propósito de Deus, é plano de Deus, é eterno, princípio do Senhor nosso Deus. Você está aqui, você está vivendo essa aflição. Davi buscou forças do Senhor. Ele falou assim: eu não tenho mais força para lutar pelo meu casamento, nem pela minha família. Se esforça em Deus nessa hora. Ele diz: a sua palavra diz: eu fraco, eu sou forte. O salmista diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses 4,13. Nele, nós temos Ele. O mundo não está perdido, sem esperança, meus irmãos. Por isso nós vamos pregar o Evangelho a todo tempo. Nessa noite, o Espírito de Deus vem dizer a mim e para você que não é para desistir não, não é para parar. Pelo contrário, se você está agindo e vivendo como omisso, como covarde, recobre nessa noite a sua posição. Nós não temos tempo para viver dessa maneira. Deus está dando vitórias, mas é para aqueles que estão tomando uma postura diante do Senhor. Porque todas as vezes quando nós acabamos uma mensagem, nós chamamos as pessoas a vir ao altar, a tomar uma postura nova. Porque a palavra de Deus só vai ter ação e poder na nossa vida a partir do momento que eu decido a vivê-la e a praticá-la. Enquanto ela é só uma história que eu ouço aqui e eu jogar para fora, quando eu sair daqui, meus irmãos, você não vai ver vitória nenhuma. Mas toma uma nova postura na sua vida hoje. Aos irmãos que estão aqui, eu quero vos dizer: Deus nos tem colocado por cabeça da nossa família e da nossa casa. A autoridade espiritual, de provisão, de cuidado está sobre nós. Você quer ver a sua família feliz, realizada, protegida? Tome a sua postura. Não viva como um menino inconsequente. Essa palavra dói para nós, né? Não seja um moleque inconsequente espiritual. Eu falei que eu já vivi assim, um egoísta mesmo. Não deixe esse mal entrar e nem permanecer no seu coração se ele está aí. Tenha consciência de quem Deus te colocou, que postura que Ele te colocou como cabeça. E entenda o valor que você tem dentro da sua casa, sua mulher e seus filhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos deu a vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. Nele nós temos a vitória.